cone circular. Pessoal, considerem um plano alfa, um círculo contido nesse plano e um ponto V exterior ao plano, não contido no plano. Quando a gente liga esse ponto V a todos os pontos do círculo, não somente aos pontos da circunferência, aqui ó, que nem agora eu estou ligando só na circunferência, tá? Mas a gente liga esse ponto V aos infinitos pontos do círculo, quer dizer, na prancha, na planta do círculo ali, a gente cria aí um sólido chamado cone circular, certo? Vamos aos elementos do cone. Olha só, V, esse é o chamado vértice. Essa linha que eu estou traçando agora, ó, que pega o vértice do cone e o ponto O aqui, ó, centro do círculo, esse é o chamado eixo. Então esse segmento, essa reta na verdade, né? OV é o eixo do cone. Essa distância que eu estou traçando aqui em vermelho, ó, que vai do vértice do cone até o plano da base. Essa distância aí, naturalmente, é chamada de altura. O círculo, naturalmente, é a base desse cone. E daí temos o nome, né? Cone circular, isso é referência à base. E, finalmente, a geratriz. Geratriz, pessoal, são esses infinitos segmentos de reta que ligam o vértice do cone à circunferência da base. Ou seja, só esses segmentos que formam a superfície lateral do cone. Notem que nesse cone aqui, por estar inclinado, ele é um cone oblíquo, a geratriz não vai ter o mesmo comprimento ao longo de toda a superfície. Cone circular reto ou cone de revolução. Pessoal, esse sólido é gerado pela revolução, pela rotação de um triângulo retângulo, tendo como eixo um dos catetos. Observa aqui comigo. Tomamos um dos catetos como eixo. Façamos agora a revolução, a rotação aí. Olha aí o que acontece. Mais ou menos isso aqui, né? Aquele cateto que está no chão, na base, vai fazer um círculo de centro O. E a gente vai visualizar exatamente esse sólido chamado aí cone de revolução. Vamos aos elementos? Cor-de-rosa aqui na base, raio da base. Linha verde, vamos trocar a cor dela, linha azul aqui, ó, que vai lá do vértice até o centro da base. Essa é a altura. E agora a linha verde na lateral aqui, ó, geratriz, né? Ela está de amarelo aqui do outro lado. Enfim, todas as geratrizes aqui nesse cone têm o mesmo comprimento. Perfeito? E, portanto, os elementos do cone são o vértice, a geratriz, a altura, raio da base e a própria base. E não esqueçamos das fórmulas da base, né? Como a base é um círculo, nós temos o comprimento dessa circunferência, cuja fórmula é 2πr, e temos também a área desse círculo, a área da base, que é πr ao quadrado. Sempre lembrando que naqueles problemas em que a gente tem que aproximar os valores, o π é aproximadamente 3,14. Vez ou outra a gente pode aproximar ele para 3, a gente tenta, mas tem que ficar muito atento à margem de erro aí, ok? Porque aproximar o π para 3 é meio tosco demais. E aqui a gente tem essas duas classificações, né? O cone reto e o cone oblíquo. O cone reto é o cone de revolução que a gente está tratando aqui, certo? Qual é a grande característica? A altura parte do vértice e atinge o centro da base. Isso não acontece no cone oblíquo, né? Se vocês colocarem um cara aqui em cima e ele cair, e ele se jogar, então a altura vai aparecer, nesse caso aqui até ela está fora aí da base, né? A altura é sempre perpendicular ao chão, né? À base. Certamente nesses problemas aí de cone oblíquo, a gente teria que usar o ângulo aqui de inclinação aí da geratriz para determinar essa altura aí através de um seno, um cosseno aí, ou até mesmo a tangente, tá? Agora, muito importante aqui no cone, voltemos aqui para o cone circular reto. Pessoal, Pitágoras. Então aqui ó, na largada a gente já tem um Pitágoras, porque esse triângulo retângulo aqui pede isso, né?
Qual é o Pitágoras ali? Geratriz ao quadrado igual ao raio ao quadrado mais h ao quadrado. Não vai decorar essa fórmula assim de maneira isolada. Isso aí é Pitágoras, a gente tem que fazer o desenho e visualizar essa parada aí, ok? Então, registra aí com muita importância para essa relação. E se o assunto for secção paralela à base, pessoal, aí fácil demais, né? A gente vai fazer um corte paralelo à base, gerando ali na secção o quê? Um círculo, obviamente um círculo com uma área menor do que a área da base do cone. Então, secções paralelas sempre são circulares aqui nesse sólido maravilhoso. E aqui uma peculiaridade, se a secção meridiana do cone for um triângulo equilátero, é porque esse cone é denominado cone equilátero. Então, qual é a grande característica? Olha o diâmetro da base e olha aqui a geratriz, 2R. Então, no cone equilátero, a geratriz é igual ao diâmetro da base. Lembrando agora as fórmulas da altura do triângulo equilátero aqui, ó. Qual é a fórmula da altura do triângulo equilátero? Lado, raiz de 3 sobre 2. Bem importante essa aí, né? Vamos falar da área também. Área do triângulo equilátero. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, certo? Mas é isso, pessoal. Se falar em cone equilátero, vocês façam no primeiro momento um triângulo equilátero e aí desenhem o cone a partir desse triângulo equilátero. Esse é o segredo, não é decorar assim, a geratriz é igual ao diâmetro da base. Tá? É fazer o desenho mesmo do triângulo equilátero e aí completar ele com aquela base ali, né, com aquela noção de profundidade. Desenho é sempre muito importante. Pessoal, quando a gente fala em superfícies do cone, áreas, a gente obviamente tem que lembrar primeiro da base, né? A área da base, por ser um círculo, é dada pela fórmula πr ao quadrado. A gente já falou, né? Vale sempre salientar o comprimento da circunferência, que é 2πr, ok? Mas como aqui nos interessa áreas, superfícies, eu vou destacá-la. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês aqui, a partir de um círculo, como é que a gente visualiza a superfície lateral do cone, tá? Eu vou tirar um pedacinho aqui, um setor circular, né? Uma fatia de pizza, ó. Fui até o centro e aí eu fiquei com duas fatias de pizza, uma gigantesca e uma menorzinha que é mais clássica, certo? Essa aqui, aliás, é o Pac-Man, né? Bom, olha só. Isso aqui é a superfície lateral de um cone. Quando eu ligar isso aqui, ó. Olha aí. Olha aí se não forma um chapéuzinho, ó. Claro, é um cone ainda sem a base. Eu preciso do círculo aqui na base, né? Mas esse chapéuzinho aqui é um cone circular reto, é um cone de revolução. Tá? Essa linha na lateral aqui onde vocês estão enxergando, onde eu fiz a união, né, para formar o cone, é exatamente a geratriz. Perfeito? Infinitos segmentos de reta que geram a parede lateral aqui do sólido. Tá? Esse aqui é mais um estilo chapéuzinho mesmo aí de... O que seria isso aqui? Chapeuzinho dos capangas do Lopan, eu acho, uma coisa assim, né? Aí, ó. Vocês nem sabem quem é o Lopan, né? Ah, isso aí é dos anos 80. 90, talvez. Não sou tão velho assim. Bom, aqui é aquela outra fatia, certo? Reparem, pedacinho de pizza tradicional. Vamos juntar isso aqui. É o raio, né? É o raio daquele grande círculo que eu cortei lá. Quando a gente une esse pedacinho aí, ó, o que acontece? Ó, consegui juntar e formou o quê? Um cone circular reto, um cone de revolução. Claro, tá faltando a base aqui, né? A gente precisa ter um círculo aqui na base, certo, galera? Aí, ó. E esse aqui também é um chapéuzinho, mas é mais no estilo Gandalf, né? Acho que o Gandalf é mais do tempo de vocês, né? Olha aí, ó. Estilo mago. Certo, galera? Então tenham em mente isso, que a planificação de um cone aí gera impreterivelmente um setor circular na sua superfície lateral. Agora vamos enxergar aqui essa parada. Então, como eu fiz naquela construção ali com a tesoura e o papel, né? Peguei esse círculo, tirei uma fatia, vou tirar uma fatia um pouco diferente agora, tá? Mas enfim, isso aí é o raio desse círculo aí, né? E aí, aqui está a superfície lateral do cone, ó. Tá? Então vamos ficar só com essa fatia, a outra ali a gente joga fora,
Mas eu ainda vou deixar aquele círculo ali de referência porque ele vai ter serventia. Vocês já vão ver por quê. Reparem nesse ponto, que ele é o vértice do cone. Tá? E aí a base, eu não tinha ela antes na construção que eu fiz. Eu frisei para vocês que eu deveria ter uma base circular. Então agora eu vou desenhar ela aqui, tá? Agora eu vou criar essa base do cone. Ó, é um círculo cujo comprimento da circunferência, olha aí o círculo, de raio Rzinho, cujo comprimento da circunferência aqui vale 2π Rzinho. Perfeito? Então essa linha amarela aqui, claro, ela mede 2π Rzinho. Tá legal? E aqui a gente tem a geratriz do cone. Então esse raio grande aqui que serviu antes para a gente construir a superfície do cone, ele já não tem mais serventia, deixa eu tirar, ele é a geratriz. Muito bem, aí está a planificação. Agora vamos ver como é que faz a superfície lateral. Bom, vamos aqui do lado respeitar as mesmas cores que a gente teve na planificação. Vamos respeitá-las aqui na construção do sólido, né? Olha aí a geratriz. Cor de rosa, né? O raio da base. Raio da base amarelo. Eu coloquei ele com a letra Rzinho. Estão vendo lá a base? Comprimento da circunferência, o perímetro da base ali, né? Amarelinho. Então, o raio da base Rzinho, organizando aí as fórmulas. E o vértice cor de rosa. Notem que a altura, que está designada por um segmento azul, ela não aparece na planificação, né? Então, na planificação, a gente não consegue enxergar essa altura, tá? Esse é um detalhe crucial, aí tem que ser cuidado. E essa parte aqui, realmente, ela não existe, tá, pessoal? A planificação do cone é tão somente aquilo que vocês estão enxergando ali. Agora, vamos usar essa parte que não existe para fazer uma construção crucial aqui, que é a da área lateral. Superfície lateral. Aqui está ela. Vamos chamar de AL. E olha o que eu vou fazer. É tudo uma questão de proporção, tá? Vou fazer a seguinte proporção. Esta área lateral está para a área do grande círculo. Assim como o comprimento 2πrzinho está para o comprimento da grande circunferência. Faz sentido isso? Pessoal, é uma proporção. Olha o que eu fiz. Eu fiz esta área está para a área total. Assim como esse comprimento está para o comprimento total. É isso que está anotado aqui. Agora a gente só vai substituir aí pelos dados que a gente tem. A L está para, vamos lá, área do grande círculo, π vezes o raio dele ao quadrado. Ah, o raio desse grande círculo aí que a gente está enxergando é G, né? É a própria geratriz. 2πrzinho já tá legal. E o comprimento dessa grande circunferência, essa circunferência imaginária aí, né? É 2π vezes o raio dela. Só que o raio dela é a própria geratriz do cone. Tá aí, simplificando e organizando isso aqui, a gente constrói a área lateral. Então, a fórmula da área lateral do cone é π raio geratriz. Anota aí, pessoal, que eu diria assim, essa é a única fórmula aqui para a gente lembrar no cone. Tem o volume também, mas o volume é um tanto óbvio para nós que já estamos acostumados aí com a geometria espacial. Tá? Registrou então superfície lateral, área lateral, π raio geratriz, πRG. Dá para fazer analogia aqui com o cilindro, né? No cilindro era 2πRH, né? H, cilindro reto, altura e geratriz, né? Mesma coisa. 2πRG, aqui é só πRG. Mas não te esquece, né? Aqui a gente tem esse Pitágoras. Geratriz ao quadrado, altura ao quadrado e raio ao quadrado, certo? E para o volume do cone, a gente vai usar aqui o princípio de Cavalieri. Lembra daquela ideia de que se a gente tem dois sólidos e cortes
feitos à mesma altura geram secções com áreas iguais, tanto num sólido quanto no outro sólido, nos infinitos pontos que compõem a altura desses sólidos, se essas áreas são iguais, então os volumes desses sólidos são iguais. Como o volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3, no cone aqui eu tenho o volume área da base vezes a altura dividido por 3. Só lembrar que sólido pontudo tem essa característica aí, tá? Não importa se ele é reto ou oblíquo, o volume vai respeitar sempre essa ideia. Ó, esta área aqui desse pentágono, né, sendo igual à área desse círculo. Faz uma secção um pouco mais acima, uma secção paralela, né, a essa que a gente traçou aí. Gerou um pentágono um pouco menor, né, e aqui um círculo um pouco menor. Então, se essas áreas aí dessas figuras do pentágono e do círculo são iguais, sempre às mesmas alturas, então o volume dos sólidos também é o mesmo. Então, volume área da base vezes altura dividido por 3. E se o cone for oblíquo, pessoal, mesma história. É só cuidar com a altura, né? A altura não vai bater lá no centro da base, certo? Nesse caso aqui, onde eu fiz a altura aí, ela até está colocada fora aí do sólido, né? Mas se a altura não acertar o centro da base, é porque o cone é oblíquo, mas o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Valeu, meu povo! Esse foi o cone circular e agora vamos de exercícios. Até mais!